Oi, tudo bem? Nós somos o terceiro ano de 2024 e nós escolhemos a profissão Direito. E hoje estamos com as nossas convidadas, por favor, se apresentem. Olá, tudo bem? Aos ouvintes aí do Pod Gênios Cast, né? Eu sou Sônia Ribeiro, eu sou bacharel em Direito, servidora do Tribunal de Justiça da Amapá. Oi, eu sou Aniselma, sou servidora do Tribunal de Justiça da Amapá, também faço parte da coordenadoria da mulher do Tribunal. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta. Depois que você sai da faculdade, você vai fazer concurso, quando você chegar lá, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Como assim vocês escolhem as coisas que vocês querem fazer, que são colocadas, como é que é? Bem, primeiro, a profissão de bacharel em Direito, ela é uma profissão que te abre diversos leques, diversas opções, né? E uma delas é trabalhar no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, quando você, após ser aprovado no concurso público, você vai para o Departamento de Gestão de Pessoas, em que eles vão encaminhar, a depender do teu currículo, de que cursos você já fez, que expertise você tem, eles vão verificar o melhor local. Então, dentro do Poder Judiciário, eu tenho a área administrativa e tenho a área judicial. Na área administrativa, eu tenho os departamentos, e na área judicial, eu tenho as varas, os juízos, onde nós temos a prestação jurisdicional efetiva. Então, depende muito do que você tem de estudo, daquilo que você já participou, que cursos você já fez. E aí, no departamento, nós temos lá um programa chamado Gestão por Competência, em que eles verificam onde fica melhor você trabalhar, que você possa produzir mais e poder levar a prestação jurisdicional ou prestação administrativa no Poder Judiciário. Então, depende muito daquilo que você construiu ao longo da sua vida. Não é só ser bacharel em Direito, é também aquilo que você amealhou, tudo aquilo que você tem de experiência de vida acadêmica e também de vida social, aí sim você vai ser alocado em um departamento e uma vaga específica. Eu queria saber da senhora o que instigou a senhora a querer ser bacharel em Direito e desejo. Eu tinha muita sede de justiça. Desde a minha infância, eu me deparava com violações de direitos. Então, já pequenina, eu já brigava pelos meus colegas. Eu tinha um grupo de colegas da minha infância em que os pais não deixavam, por exemplo, ir brincar lá na pracinha. E eu questionava, por que o pai não deixa você brincar? Então, eu já tinha isso comigo, essa sede de justiça. E quando eu ingressei no meu ensino médio, eu não tive essa oportunidade que vocês têm aqui, de poder lidar com profissões para escolher. Então, eu fui meio que na vivência. Eu acho que eu vou fazer direito para poder buscar dessa justiça para as pessoas. Então, foi a vontade mesmo de querer amparar as pessoas que precisavam ter os seus direitos garantidos. É isso que me estimulou a fazer o curso de Direito. Bom, quais foram as dificuldades que você encontrou no curso de Direito? São muitas. São muitas, né? Mas todas superáveis. Você precisa de tempo, você precisa ter uma boa bibliografia, você precisa eleger autores específicos da área que você deseja. Eu quero ser da área criminal, eu quero ser da área civil, da área constitucional, da área administrativa, da área eleitoral. Então, dependendo da área que você acredita que você vai seguir no seu caminho, você precisa eleger determinados autores e ter uma boa seleção bibliográfica para estudar. Além do tempo, além de ter uma boa seleção bibliográfica, você também precisa ter dedicação. E o ideal seria eu só estudar. E no meu caso, eu trabalhava e estudava. Então, a minha dificuldade maior era essa, porque eu tinha períodos de prova, por exemplo, eu tinha maior dificuldade, porque eu não tinha tempo para estudar. Então, a maior dificuldade, eu acho que foi essa, ter que trabalhar e ter que estudar. Mas eu consegui superar, a duras penas, mas eu superei. E eu ainda fui a melhor aluna da minha faculdade durante 2 anos
dificuldades são superadas. Basta a força de vontade. Antes do curso de literatura, tinha outra faculdade em mente? Eu me formei primeiro em letras, enveredei pelo caminho de ser docente, mas aí eu não consegui alcançar aquela justiça que eu tanto queria para as pessoas. Eu digo, não, então agora eu vou caminhar para o direito, mas eu vou para a docência jurídica. E aí eu fui dar aula nas faculdades para poder melhorar o ensino de direito, porque eu acreditava que melhorando o ensino do direito, eu também melhoraria os profissionais que atuariam na área jurídica. Isso poderia trazer melhores profissionais para que a sociedade pudesse se aprimorar desse conhecimento e também poder ter profissionais em que você remunere bem e ao mesmo tempo preste um bom serviço. Quando se trata de questões de concurso público, que a gente sabe que é meio complicado aqui no Estado, principalmente para a área do direito, por exemplo, eu quero ir para a área de advogado, nem tenho vontade de ser advogada. Como que eu faço para esperar esse tempo? A boa vontade do Estado de implementar o concurso público, ou eu fico parada por esses anos, ou acabo com a advocacia? Como é que faz? Olha, nós temos um universo de concursos públicos no país inteiro para a área jurídica como os maiores. As maiores profissões, as grandes vagas estão em concursos de área jurídica. Então, assim, aqui no Amapá, nós tivemos agora, desde 2015 em diante, nós tivemos uma reformulação. Por quê? O Estado foi transformado, ele saiu de território para Estado a partir da Constituição de 88. O Estado foi instalado em 90, e em 90 nós tivemos os primeiros concursos. Então, veja, de 90 para cá nós já estamos com mais de 30 anos. Então, as pessoas daquele concurso já começaram a aposentar. Então, vão abrir vagas. Então, a tendência é que aumente o número de concursos. E o concurso público, gente, ele é por demanda. Se a sociedade precisa de mais delegados, tem que fazer mais concursos. Se a criminalidade aumenta, precisa de mais delegados para apurar os crimes. Então, essa conta, demanda, necessidade e possibilidade do Estado em arcar. Então, normalmente as pessoas, quando se aposentam, abrem vagas. Então, nós vamos ter aqui, a partir de 2025, nós vamos ter um volume muito grande de pessoas se aposentando e, consequentemente, abrindo vagas. E, fora isso, nós temos os concursos no país inteiro. Dá para você fazer estados vizinhos. Então, existem os concurseiros jurídicos. Ele sai fazendo concurso em tudo quanto é lugar. Aí ele passa, aí quando demora muito, ele passa em outro lugar, e aí ele vai para esse lugar e abre vaga. Então, em abrindo vaga, tem concurso. Para ser delegado de polícia, você precisa hoje ter bacharelado em direito, e você precisa ter um tempo de carreira jurídica, que não necessariamente é advocacia. Por exemplo, se você é uma servidora do Poder Judiciário, do Ministério Público, você está dentro de uma carreira jurídica. Se você presta serviços para determinada empresa de consultoria jurídica, isso também é atividade jurídica. Então você precisa ter 3 anos de atividade jurídica, bacharelado em direito, e estudar muito para ser um delegado de polícia. Como todos nós sabemos, né? Você é bacharelado em direito, procurador, defensor, a gente tem uma boa dialética, uma boa retórica. Como é que a senhora fez para ir aprimorando isso? Foi só trabalhando, nem nossa treinando em casa, de espírito? O curso de letras me ajudou muito, porque eu trabalho com linguagens, né? Então, a minha área, língua portuguesa, literatura, me ajudou muito. Mas existem cursos específicos de oratória, de redação jurídica, que você pode não ser o melhor nessas expressões, mas você pode ir se aprimorando. E o fato de eu já trabalhar na justiça antes de ser bacharel em direito me ajudou muito. E o principal ponto, gente, é lidar com pessoas. Quanto mais você lida com pessoas, quanto mais você conversa, em ambientes como esse aqui, vocês fazendo esse podcast, isso ajuda muito, porque vocês desenvolvem a linguagem, desenvolvem a desenvoltura, vocês perdem um pouco a timidez, ficam mais proativos, né, são mais instigativos. Então, acho que programas, projetos dessa natureza, já aproveito para parabenizar a escola, ajuda muito para que vocês consigam desenvolver nessas áreas. E no mais, é interpretar. A lei hoje ela é feita para ser interpretada no caso concreto. Então, o legislador ele faz a lei e a gente tem que aplicar essa lei nas situações concretas que surgem. E aí vem as interpretações para cada caso.
Eu acho que você lidar com segmentos da sociedade, isso também ajuda muito. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que foi a preparação de vocês para o último curso? Sabe? Como é que estava a saúde mental, a saúde física lá na hora? A gente sabe que é muito difícil, mas a gente busca, né? Eu vou falar minha, depois ela diz que ela também prestou concurso para estar onde ela está hoje. Quando eu fui fazer o meu primeiro concurso público, eu estava com 17 anos. Eu estava concluindo o meu, naquela época eu chamava ensino médio, chamava segundo grau. E aí eu comecei a pensar, não, peraí, o que eu quero ser da minha vida? Eu vou querer ser essas adolescentes que vai atingir a maioridade, vai ficar na casa da mamãe, consumindo o que a minha mãe conseguiu amealhar durante a vida. Então eu tomei uma decisão, não, eu vou estudar e vou procurar ter uma profissão definida para que depois eu possa sair pelo mundo, conhecer o mundo, viajar, ter meu carro, ter muitas coisas. Então eu tomei essa decisão aos 17 anos. E aí eu disse, bom, então eu vou separar algumas horas do meu dia para estudar. Eu tinha os meus trabalhos da escola e eu separava em média de 3 a 4 horas diárias para estudar. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu estudava até mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã. Depois, então, eu começava a me preparar para ir para a aula que eu estudava na hora da tarde. Eu ia para estudar na hora da tarde, fazia o meu segundo grau, a minha disciplina, matemática, história, geografia, português, tudo. E à noite eu ia para o cursinho preparatório. Né? Então, porque na minha época era época de vestibular. Então, a mesma preparação que eu tinha para o vestibular também me ajudou no concurso. E naquela época eu passei em 4 concursos só de uma vez. Então, eu tive a felicidade de poder escolher aquilo que eu queria. Mas assim, me foi sacrificado também. Sacrifiquei minhas saídas, sacrifiquei as minhas rodadas de conversa, sacrifiquei uma ida na praça, um namoro, alguém que estava talvez interessado em mim, agora não é meu foco. Né? Então foram sacrifícios que eu tive que cumprir, etapas que eu tive que cumprir para poder alcançar o sonho de ser uma funcionária pública e poder usufruir hoje. Então hoje eu usufruo, hoje eu estou já com 31 anos de serviço público, já estou caminhando para aposentadoria, tenho 51 já. Então, acho que é isso. Bom, eu entrei no tribunal para um processo seletivo, né, quanto acadêmica. E aí, desse processo seletivo, eu tive que demorar um pouquinho para estudar, para poder conseguir alcançar esse processo seletivo, que não é fácil. A disputa é grande para entrar nesse processo, mas a gente conseguiu. E desde o processo seletivo, fiquei 2 anos como estagiária e hoje eu sou contratada do Tribunal de Justiça, devido à evolução e da forma que eu consegui contribuir com a coordenadoria com o tribunal em si. Fiz um concurso, né? Difícil, complicado, porque, como eu disse, trabalhar e se preparar para um concurso não é fácil. A gente realmente abre mão de algumas coisas, eu tive que abrir mão de alguns momentos com a família para poder, né, rebolar e conseguir alcançar o que a gente quer. Mas assim, deu tudo certo, né? Até o momento está tudo tranquilo, é bom, tá? É muito bom. E você assim, fazer parte de uma instituição que realmente te valoriza quanto funcionário, quanto humano, ele é bem gratificante. Tá? Hoje eu faço parte do tribunal, né, e tive que batalhar muito para conseguir alcançar esse espaço, que não é fácil. A gente está lá com uma gama de acadêmicos que também estão almejando a mesma coisa, gente, mas vale a pena. Vale a pena abrir mão de algumas coisas, vale a pena abrir mão de uns momentos que poderiam ser para você estar livre e aproveitando algumas situações, mas vale a pena você abrir mão e se dedicar um pouquinho. Eu tive, por exemplo, que abrir mão de maternidade. Como eu tinha colocado um foco na minha vida, que era concluir não só o curso de Direito, mas também mestrado, pós-graduações, para me ir aprimorando, eu abri mão da maternidade. Então, eu fui mãe aos 45 anos de idade. Eu tive que tomar uma decisão. Não optei por não ser mãe cedo, mas para que eu pudesse hoje dar uma vida mais confortável para minha filha. Né? Eu sou mãe neuroatípica, minha filha é autista, grau 1, e que é uma criatura que me dá muito orgulho.
Então, hoje, se eu talvez tivesse tomado a decisão de ter filho cedo e não optado pela profissionalização, eu não sei se eu poderia dar a ela hoje um tratamento, um conforto, aquilo que ela teria hoje dentro do espectro autista. Então, são sacrifícios que a gente tem que tomar decisões, e são difíceis essas decisões na idade que vocês estão, por exemplo. Vocês são jovens, vocês estão com o mundo aí à disposição de vocês, as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, você tem tudo à disposição hoje, a internet facilita tudo. Então, aí é aquela questão, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E giro de profissões, feira de profissão, ajuda muito. Porque aí você então diz assim, não, mas fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Então eu vou me dedicar para isso. O que é que eu preciso? Então eu acho que esses bate-papos eles são interessantes porque eles ajudam na tomada de decisão. Uma outra pergunta minha, a senhora, como advogada, por exemplo, a senhora vai advogar, a senhora não escolhe um lado, né? Tanto alguém numa boa causa pode lhe contratar, quanto alguém que cometeu um crime muito pesado, mas vai lhe contratar para defender a pessoa. E como fica a sua consciência? Meu Deus, eu sou contra isso, mas eu tenho que é contra a minha ética, contra a minha moral. Bom, o advogado ele aceita ou não a causa, não é obrigado a estar na causa, a não ser que ele seja um funcionário público, como um defensor público. Então, se ele, como defensor público, ele foi para a área criminal e lá chegou para ele um caso para que ele faça uma defesa, então ele pode dizer, olha, para esse caso eu não consigo, e pode passar para o outro colega. Mas se só tiver ele, por exemplo, uma comarca de interior, que só tem aquele defensor para fazer aquilo, ele vai ter que fazer. Mas o advogado, ele pode escolher, não, isso aí eu não gosto. Então, quando ele coloca a placa no escritório dele, ele já diz, olha, eu trabalhista, criminal, civil. E aí, às vezes, a pessoa chega e diz assim, olha, eu não trabalho nessa área. Ah, mas é parente, faz para mim. Aí vai uma questão de cada um. Mas, assim, o advogado ele pode dizer, não, eu não quero essa causa. Eu prefiro não advogar nessa área. Eu, por exemplo, eu não gosto de advogar no crime. Mas eu gosto de dar aula de direito penal. Então, é uma coisa que eu gosto muito de ensinar o direito penal, mas eu não advogaria no crime. É uma questão pessoal. Qual é a expectativa, senhora? Hoje, a área da conciliação e da mediação. E, atualmente, nós trabalhamos com violência doméstica. É uma área que tem instigado muito. Instigado a estudar, a aprimorar, a levar. Mas, assim, a que eu gosto mais é da área da conciliação e da mediação, que é uma área nova, surgiu a partir agora de 2010, em que os tribunais foram obrigados a atuar com conciliação e mediação. Então, para mim, é uma área que me chama atenção. E a segunda área que me chama atenção é a área de família, que você lida com conflitos familiares que destrói, né, a sociedade. Então, é uma área também que me chama muita atenção. A senhora está conversando com a gente ontem, né? E a senhora disse que tem faculdade de administração. Como a senhora consegue empregar essa faculdade na tribunal? Dentro da nossa coordenadoria, quando a gente trabalha na parte jurídica, a gente não coloca só o direito, né? Mas não é, porque, como eu sempre falo, o direito, ele desenvolve todos os processos, ele julga, ele faz, mas ele precisa do administrativo. É quem monta os planejamentos de ação, é quem faz o ETP, que é o estudo técnico preliminar e questão orçamentária. Então, é dentro disso que a administração se enquadra. Hoje, eu almejo muito fazer uma pós-graduação em direito administrativo, exatamente para poder desenvolver cada vez mais o que eu aprendi e o que eu venho aprendendo no direito. Gosto do direito. Eu nunca pensei em fazer direito, advocacia, né? Eu sempre digo, não, sou administrativa, mas o direito ele te encanta. E dentro da minha parte, eu vou estigar muito o direito administrativo. Que eu puder explorar nesse sentido, e é onde a administração entra, quando monta os planejamentos estratégicos, é quando monta os planos de ação, é quando você mexe com a parte orçamentária. O advogado não vai fazer isso. A parte administrativa que desenvolve essa área. Vou te dar um exemplo.
caso de feminicídio, que são os crimes cometidos contra a mulher por ser mulher. Então a gente precisa planejar o julgamento desses processos para que eles não demorem muito. Então isso é uma questão de planejar. Que estratégia nós vamos adotar para que a gente consiga julgar no menor tempo possível aqueles processos. Então isso é planejamento estratégico. Quanto eu vou precisar de recurso? Porque o feminicídio, ele é tribunal do júri. E o tribunal do júri tem que manter as pessoas enquanto elas estiverem no júri. A alimentação. Se o júri passar de um dia para o outro, essas pessoas vão para o hotel, elas não podem se comunicar, ela vai despender hora extra para os servidores. Então tem que planejar. E aí o bacharel em direito, ele não consegue fazer isso porque não é expertise dele. Aí precisa de uma outra profissão. Então o direito hoje, ele é muito interdisciplinar. Isso é muito importante deixar claro. Então, às vezes, dentro do direito, você vai ter profissionais que vão auxiliar nas decisões, como é o caso do administrador, como é o caso do assistente social, do psicólogo, dos peritos em processos. Então, às vezes, a pessoa está brigando por causa de um imóvel, e aí precisa ter um arquiteto, um engenheiro. Então, há essa multidisciplinaridade dentro da área jurídica. Então, ele se comunica com outras áreas jurídicas. Então, hoje, para trabalhar no Poder Judiciário, não é só ser bacharel em direito. Hoje você precisa também de outras profissões, e aí mais ainda abre esse leque. Porque, eu sou engenheiro, mas por que eu não posso fazer engenharia jurídica? Ou seja, existe algo relacionado à legislação dentro da engenharia. Então, quando ele não cumpre determinada norma que estava prevista, técnica prevista, aquele prédio cai. Aí vem as indenizações decorrentes desse erro desse profissional. Então, essa interdisciplinaridade é bem importante dentro da área jurídica também. Bom, eu acho que vocês duas são a prova viva de que você colhe o que planta, né? Muita dedicação, tem que abrir mão de coisa para poder ter um resultado lá na frente. Vocês conseguiram, né? Graças a Deus, que bom. E espero que isso aconteça com a gente também. Todo mundo vai passar. Com certeza. Eu já queria colocar aqui um convite para vocês. Nós temos um programa de rádio que se chama Justiça por Elas. Ele é transmitido toda a última sexta-feira do mês. Ele é um programa por mês em que a gente também faz entrevistas, a gente fala sobre as questões que se relacionam à violência de gênero e também à violência familiar. E eu queria convidá-los em algum momento para que vocês possam conhecer a nossa redação. Nós temos uma assessoria de comunicação do tribunal e também para que vocês conheçam a nossa coordenadoria. Nossa, mesmo, é uma honra. Vamos programar a professora para que eles possam fazer uma visita técnica e conhecer a estrutura do Poder Judiciário, que pode fazer outro podcast para falar sobre essa estrutura. Com certeza. Bom, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui e encerramos.